sobre a aula de hoje, né? Quem nos dará esta aula é o nosso querido professor o professor Felizardo Costa é responsável da área científica do nosso portal Pensador e ele também é um dos editores da revista angolana de extensão universitária, revista esta que também está lá no nosso portal, caso lá irem encontrarão esta revista e muitas outras. Então, e a nossa aula, o tema de hoje será Introdução ao ORCID. Vamos ver o que é ORCID, para que serve e uma práticazinha. Então, professor. Muito boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir bem. Eu vou ter que falar então sem a câmera ligada, porque infelizmente senão vai ter esse retorno que estão a sentir. Eu chamo Felizardo Costa, eu sou também membro do portal. Nós temos trabalhado no portal com o apoio a revistas científicas, e o nosso principal objetivo é ajudar não só a criação de revistas científicas, mas também ajudar a qualificar as revistas. Para quem esteve ontem no nosso encontro, acho que vai se lembrar um bocadinho de algumas coisas que foram ditas pelo professor João Souza, que ele conversou conosco a respeito do processo de indexação. Então, ele chamava a atenção para um conjunto de características que precisavam ser tidas em conta quando falamos de indexação. E aí, nessa perspectiva, nós do portal tentamos fazer essa ajuda. Então, o meu trabalho é dentro do portal, fazer esse processo. A Neuza já explicou as coisas iniciais sobre o portal. Eu gostaria de lembrar apenas que no chat vocês vão ver sendo postado ao longo da nossa conversa o link para que vocês assinem a lista de presenças. É importante que vocês o façam, porque ajuda-nos a saber, por exemplo, quem quer que o certificado seja enviado ou não, por um lado, e por outro lado, ajuda-nos a ter um controle melhor, para conseguirmos, inclusive, fazer convites futuros para todos os colegas que tenham interesse em participar, vamos assim dizer, das nossas atividades. E uma outra coisa importante também é o link para o grupo do WhatsApp, que é um grupo que usamos para garantir a comunicação entre as pessoas, vamos assim dizer, entre todos nós. Bom, eu hoje vou falar sobre o ORCID, então eu vou aqui partilhar a tela para algumas das coisas que eu vou acompanhar, para que vocês consigam acompanhar vamos assim dizer, acompanhar a conversa, só um minutinho. Então, nós hoje vamos falar sobre o ORCID. Eu imagino que muitos dos colegas que cá estão já devem ter em algum momento ouvido falar sobre isso. Se calhar alguns não sabem muito bem do que se trata. Então, a ideia hoje é conversarmos a respeito deste instrumento e tentarmos juntos compreender o que é o ORCID. Que é o ORCID, portanto, qual é a sua função, qual é a função do ORCID para a comunidade de pesquisadores, quem pode ter o ORCID, e depois vamos tentar rapidamente mostrar como se cria um ORCID. Então, aos colegas que estão na sala e que tiverem interesse em ver como criar o ORCID, então vai ser uma oportunidade também. Nós vamos fazer um pequeno exercício, vamos entrar para o site do ORCID e juntos vamos fazer essa experiência de criação de um perfil ORCID. Bom, então, começando pelo começo, vamos dizer assim. O ORCID é uma sigla, na verdade, que em inglês é Open Research and Contributor ID. Em português, a tradução seria mais ou menos identificador aberto do pesquisador e de instituição contribuinte. Por que isso? Porque, na verdade, o ORCID ele usa-se tanto para a pessoa do investigador, então qualquer um de nós aqui na sala pode ter o ORCID, quanto ele também pode ser utilizado para instituições. Então, escolas, por exemplo, instituições, universidades, por exemplo, podem ter ORCID, revistas podem ter ORCID, outras instituições também podem ter ORCID. Por que se cria o ORCID? O ORCID surge na senda, ou vamos assim dizer, no meio de outras experiências e outros esforços que se fazem para dar o máximo possível de precisão à informação científica. O que significa isso, o máximo possível de precisão? Significa que o ORCID surge ao lado de outros tipos de identificadores. Nós, ao longo das nossas conversas, vamos falar de outros tipos. A próxima semana, por exemplo, vamos falar do Research ID, depois vamos falar do Pullbones e depois vamos falar também do Scholar Google, que são todos formas de identificação. Eu vou resumindo ao máximo. Eu acho que todos vocês não, mas muitos de vocês que estão na sala têm um perfil do Facebook, por exemplo, ou ainda quase todos nós, os que estão a participar, todos vocês têm que ter um e-mail. E ou ainda, todos nós hoje, se calhar deve ter muito poucas exceções, temos um telefone. Nesse caso, um telefone pode ser um telemóvel,
já que hoje já quase não usamos os telefones fixos, usamos muito mais os telemóveis. Então, cada uma dessas coisas que eu citei, o telefone, portanto, o número de telefone, ele é único. Então, não existem dois números de telefone, vamos assim dizer, que são o mesmo número para duas pessoas diferentes. Então, eu, Felizardo, tenho um número e, por exemplo, citando alguém que está na sala, o professor Jorge Veloso tem o seu número de telefone e ele não se repete. Isso o número de telefone, nesse caso, é um identificador único de comunicação. Da mesma maneira, cada um de nós que tem um perfil no Facebook, o seu Facebook é único, quer dizer, o nome que você utiliza, a forma de identificação, né, que o sistema usa para si também é única. Então, se vocês repararem na barra do Facebook, ele sempre termina com o nome de identificação do teu perfil. E aquele perfil, de novo, também é um identificador único. Então, tal como existe um identificador único para os números de telefone, tal como existe um identificador único para o Facebook, também inventou-se um para os pesquisadores ou para instituições. Mas, como eu disse inicialmente, ele não é o único, ok? Existem outras categorias. Então, se nós quisermos pensar, fazer um paralelismo, ORCID, o Plubons, o Scholar Google, cumpririam mais ou menos a mesma função que cumprem números de telefones de diferentes operadoras. É como se o ORCID fosse, por exemplo, uma Unitel, o Research ID fosse, por exemplo, uma Movicel, o Scholar Google fosse, por exemplo, uma Africell. E então eu posso ter um número de telefone da Movicel, um número de telefone da Unitel, um número de telefone da Africell. É a mesma coisa em relação aos identificadores. Eu posso ter um identificador do ORCID, eu posso ter um identificador da Plubons, eu posso ter um identificador, por exemplo, do Research ID e também um outro do Scholar Google ou de outras instituições, porque existem várias no mundo, ok? Não são os únicos. Estes são, se calhar, alguns dos mais usados, alguns dos mais populares. Então, podemos já aqui compreender que a principal função do ORCID é dar uma identidade única para o pesquisador ou para a instituição, ou ainda para, por exemplo, a revista que usa um ORCID. Então, o meu ORCID é o único, o ORCID do professor Agostinho é o único, o ORCID do professor Veloso é o único, o ORCID do Periquito é o único, o ORCID da Neuza é o único e por aí fora. Por que é importante nós termos ORCIDs? Porque, diferente do ORCID que não se repete, os nossos nomes às vezes são coincidentes. Eu chamo-me Felizardo Tiengo Bartolomeu Costa e pode existir, claro, outra pessoa com exatamente o mesmo nome, Felizardo Tiengo Bartolomeu Costa ou Felizardo Costa, por exemplo. E muitas vezes, isso acontece com frequência para os colegas que estão aqui na sala e que têm, por exemplo, perfis no ResearchGate, que é um outro sistema. Esse é muito mais um sistema de armazenamento de informação científica dos nossos artigos. É como se fosse uma espécie de pequena biblioteca digital das minhas produções. Então, vocês vão ver que de vez em quando recebem notificações de um artigo que o autor tem um nome parecido ao seu. Então, perguntam-lhe, esse artigo é seu? E você, claro, tem que ter a honestidade de dizer, não, este artigo não é meu, este artigo não me pertence. Então, esse pequeno exercício de responder se o artigo é meu ou não, ele fica um pouco mais facilitado quando o nosso artigo está associado a um ORCID. Lá à frente eu vou mostrar um bocadinho como é que isso funciona. Então, se nós termos um ORCID, nós podemos associar toda a nossa produção a esse número, a esse identificador único. Então, mesmo que tenham 1000 felizardos no mundo, os 1000 felizardos vão ter diferentes ORCIDs. Então, quando alguém estiver a procurar pelos meus artigos, depois pode ver se esse artigo, aqui a ORCID desse artigo está associado. E em função disso, chega outra vez as minhas informações completas, que não são só o nome, mas são várias outras informações. Daí não se preocupem tanto que depois eu vou mostrar um pouco isso, ok? Então, como eu ia dizendo há pouco tempo, o ORCID é, antes de tudo, um identificador único e é chamado de identificador persistente por quê? Porque como bilhete de identidade, nós só recebemos um número de bilhete de identidade e esse número de bilhete de identidade acompanha-nos para a vida toda. Então, estou a pensar, por exemplo, no caso de Angola, ok? Então, o nosso bilhete tem número de bilhete de identidade, nós vamos renovar o bilhete, mas o número se mantém. Isso quer dizer que o número do bilhete de identidade é um identificador único, porque é único, é o Felizardo, o meu número de bilhete de identidade não se repete, se repetir é porque um dos dois é falso. E segundo, é persistente, porque eu vou ter aquele número até a morte, então aquele número já não se vai alterar. Hoje, tanto é que nós transformamos o nosso bilhete de identidade também em número fiscal, é um NIF. De novo, é único, é um identificador único. A partir do momento em que você tem, não muda. Por isso é que é único, sou meu, persistente, porque é, entre parênteses, para a vida toda. O ORCID também permite, então, que eu me ligue a outros pesquisadores, a redes de pesquisas, a redes de dados e outras coisas mais, por intermédio do meu ORCID. Então, o meu ORCID permite que a minha informação fique disponível para outros tipos de bases de dados. Por exemplo, para repositórios digitais, para revistas científicas, para bases de dados de pesquisadores,
para bases de dados de livros e outros documentos. Então, me permite, inclusive, ser facilmente encontrado no meio de uma confusão de outros documentos científicos, por exemplo. E o ORCID tem a vantagem de que permite a interligação de diferentes tipos de programas informáticos. Então, eu vou dar exemplo. As revistas científicas hoje usam muitos programas. Um dos programas que usam é um programa chamado OJS. O OJS é o Online Journal System, que é um sistema de gestão de revistas. Um outro sistema que já não é de gestão de revistas, mas é de gestão de repositórios, é um sistema chamado DSpace. O DSpace é um programa que permite criar e gerir bases de dados, por exemplo. Bases de dados são uma espécie de bibliotecas virtuais, ok? E aí o que vai acontecer? O Felizardo tem um artigo científico dentro do programa OJS e depois tem um outro trabalho qualquer dentro do DSpace. O que o ORCID permite? O ORCID permite, como o meu ORCID é único, independentemente do tipo de documento e da plataforma em questão, o ORCID permite que os outros programas ou os outros pesquisadores que quiserem me encontrar, a partir do momento que disponibilizarem o meu ORCID ou tentarem usar o meu ORCID, vão ver que aquele ORCID está associado a um artigo que eu publiquei numa revista que usa o sistema OJS e outro artigo que eu publiquei, por exemplo, num programa que usa o DSpace. Olha a vantagem disso, que algumas vezes essas duas plataformas conversam. Então, eu não preciso de escrever dentro do repositório que eu também publiquei um artigo numa revista que usa o sistema OJS. O próprio sistema OJS automaticamente vai conversar com o DSpace e vai perguntar assim, existe ali um ORCID igual a este? O DSpace vai dizer, existe. Ele vai dizer, olha, esse ORCID tem esse artigo, então vamos juntar, vamos agregar a informação. Essa conversa entre programas fica facilitada quando você tem um ORCID, ok? E então, automaticamente, os sistemas vão começar a fazer a captação da informação que você joga na internet, sem você precisar de entrar em todos os perfis para atualizar. Ele vai atualizar-se automaticamente porque o teu ORCID permite comunicação entre sistemas diferentes, entre interfaces diferentes. Então, podemos dizer que o ORCID cumpre, no mínimo, 4 funções. A primeira função é a função que nós chamamos de desambiguação. É fazer com que a coisa deixe de ser ambígua, ou seja, diminuir a confusão. Então vamos imaginar que eu, Felizardo, um dia publiquei um artigo em que eu escrevi Felizardo Tiengo. Num outro dia eu publiquei um artigo que eu decidi escrever Felizardo Bartolomeu Costa, esqueci o Tiengo. Depois escrevo um terceiro artigo em que eu escrevo Felizardo Costa. Normalmente, antigamente, os sistemas entendiam que eram 3 autores diferentes. Então, mas se eu associar esses diferentes nomes a um único ORCID, os sistemas que têm a minha informação já não vão procurar pelo nome, vão procurar pelo ORCID e vão permitir atualizar toda a publicação que o Felizardo fez, apesar de ter usado diferentes nomes, porque sempre usou o mesmo ORCID. Então, isso permite a integração, mas também permite a desambiguação, por um lado, portanto, faz com que não se confundam os nomes. E a mesma coisa vai acontecer no caso de nomes parecidos, mas de pessoas diferentes. Temos 2 Felizardos Costas. Então, um Felizardo Costa tem um ORCID e o outro Felizardo Costa tem outro ORCID. Então, o que você vai fazer é, o sistema vai procurar. Esse artigo foi publicado por que Felizardo Costa? Qual é e aí isso você consegue saber em função do ORCID. Então, por exemplo, esse Felizardo Costa que publicou esse artigo é do Bengo. Esse outro é, por exemplo, do Brasil. Então, não são o mesmo, porque eles têm ORCIDs diferentes. Então, estes 2 exemplos que eu expliquei são os exemplos de desambiguação, que é para desfazer a confusão, vamos assim dizer. Integração é aquilo que eu acabei de explicar atrás, que o ORCID permite que sistemas diferentes interajam entre si e haja uma espécie de vamos dizer assim, troca de dados e troca de informação. Depois temos a visibilidade. Visibilidade por quê? Porque quando você usa o ORCID, normalmente aquelas plataformas que, por exemplo, vão ao ORCID para recolher as informações de lá, vão depois tornar aquela informação visível nas suas respectivas plataformas. E vice-versa. O próprio ORCID vai buscar as plataformas que conversam consigo para alimentar as informações dentro da sua plataforma. E em função disso, aquela informação que parecia perdida em qualquer lugar começa a poder ser mais facilmente encontrada. E, portanto, começa a ter muito maior visibilidade, começa a ser mais vista. Então, essa é outra vantagem do ORCID, outra função. E, por fim, a avaliação. Muitas instituições hoje avaliam, por exemplo, os currículos dos seus respectivos docentes e pesquisadores, verificando o ORCID. Então, quer dizer que o ORCID é compreendido como se fosse um documento credível. Então, a informação que nós vamos colocar no ORCID deve ser informação que tem credibilidade. Quem pode fazer o ORCID, como já disse anteriormente,
são, por exemplo, pessoas, e aqui vocês veem o exemplo, e também são instituições. Então, agora vamos para a prática. Vamos entrar para o site do ORCID, porque isso é muito importante nós sabermos fazer. Vamos entrar para o site do ORCID. Eu vou minimizar aqui. Vocês estavam a ver o PowerPoint que eu estava a apresentar? Sim, professor. Ah, ok. Eu pensei que não estavam vendo. Ah, Ok. estamos fazendo, Ok. professor. Então, agora eu vou partilhar convosco o site do ORCID e vamos agora ver algumas dessas coisas que eu coloquei no site, ok? Isso é fundamental. Vocês, por exemplo, podem não se lembrar do site do ORCID. Para quem não se lembrar do site, pode simplesmente escrever ORCID na barra do Google, ORCID, e colocar um Enter. Inclusive, alguns de vocês, se quiserem acompanhar, podem fazer isso. Ele vai abrir no Google a lista de combinações e o primeiro site que aparece é o do ORCID. Então, vamos dar um clique aqui em ORCID. Ao clicarmos aqui em ORCID, vocês reparem que estamos no site do ORCID. Algumas vezes, alguns de vocês poderão abrir o site do ORCID e aqui aparecer em inglês, em vez de aparecer em português, como está a aparecer no meu. É muito simples. Vão para o menu superior, para o canto superior direito, vão clicar aqui no menu línguas e vão selecionar a língua que vocês querem. Então, se eu quiser inglês, eu vou clicar e ele vai alterar automaticamente para inglês. Se eu quiser outra língua, se eu quiser, por exemplo, chinês, ele vai alterar o site para chinês. Bom, no nosso caso, nós não queremos uma nem outra, nós queremos o português. Então, eu vou alterar o site para a língua portuguesa. E agora ele não está a me deixar alterar. Só começa a querer fazer muitos espetáculos depois dá nisso. Eu que não entendo chinês. Estou a escrever errado aqui. Orcid. Ok, perfeito. Português. Ok, pronto. Então, já estamos outra vez na plataforma do ORCID. Então, reparem, ele é uma plataforma que, na verdade, é um site que tem várias informações. Várias das informações que eu dei há pouco tempo sobre o ORCID, o que é, como funciona, aparecem aqui. Vocês conseguem encontrar aqui pelo menu sobre. Então, vamos lá começar. Eu disse-vos que o ORCID permite que pesquisadores e instituições sejam facilmente encontradas. Alguém aqui na sala provavelmente já tem ORCID. Então, nós poderíamos colocar o nome dessa pessoa e encontrar o ORCID. Alguém quer experimentar? Alguém quer se voluntariar para ver se tem ORCID e como é o seu ORCID? Se ninguém quiser, então eu vou voluntariar-me obrigatoriamente, já que ninguém quer se manifestar. E eu vou começar. Alguém manifestou, Qual professor. é o nome? Porque eu não vejo o chat. Alguém tem que me dizer qual é o nome, por favor. Pronto. O nome é Janísio Salomão. Janise com S ou com Z? Janísio, Não com entendi? S. Janísio, Janísio. Janísio, sim, Salomão. Salomão. Imagino que o Ni tem acento. Janísio. Pronto. Agora mais outro apareceu, mas alguém se Perfeito. Vamos se começar pelo disponibiliza. Janísio. Então, Janísio, felizmente você tem, né? Com muita felicidade vejo que o Janísio tem. Então, reparem, acho que todos vocês conseguem ver o que aparece aqui na tela. Reparem que o primeiro nome já aparece o nome da pessoa e o sobrenome. E aqui aparecem as informações sobre a instituição a que ele está associado. GS Consulting Minister of Education. Bom, vou falar em português. Portanto, Ministério da Educação, Instituto Superior Politécnico de Benguela, Universidade Americana, imagino que esteja uma das universidades em que tenha estudado ou esteja matriculado atualmente, Universidade de Lusíada de Angola e Companhia de Águas e Saneamento. Ok, perfeito, muito bem. Então, reparem que aqui temos as informações e temos aqui o número, o ORCID. Então, como vocês podem ver, o ORCID é um número. Neste caso, ele sempre vai ter esse conjunto de algarismos, tá? Então, ele lembra até um IBAN, né? Então, esse é o ORCID do Janísio. Então, se nós quisermos saber o que tem dentro desse ORCID, nós damos um clique em cima e reparem que ele vai abrir e vai mostrar as informações que o Janísio colocou. Então, reparem que o que é o ORCID, no fundo, é como se fosse um currículo online. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma impressão desse currículo online. Por exemplo, ao clicar em impressão, né? Isso, ao clicar em impressão, vocês podem ver, ele transforma isso em um documento PDF. Então, para quem gosta de fazer as suas impressões dos currículos, pode fazer por aqui. Então, o que é interessante é, vocês podem ir incluindo aqui informações, desde informações sobre emprego, portanto, os empregos que vocês já tiveram, informações sobre educação, portanto, a vossa qualificação. Então, nós aqui conseguimos ver que aqui na Universidade Americana, o que o Janice fez é um Master Degree. Aqui, né, em Johannesburg, recebeu, acho que é um prêmio aqui, Performance me parece que é um prêmio, né? Prêmio de excelência. E bom, e aí continuam então outras informações importantes. Então essa janela, esses retângulos verdes, se eu clicar aqui, ele fecha ou abre, ok? As informações. E aí mostra qual foi a última vez que o Janice atualizou
o seu perfil. Foi no dia 7 de junho. Mostra as palavras-chave, mostra o país. Então, todas as informações mostra, inclusive, os outros perfis acadêmicos ou científicos que ele tem. Ele tem aqui o ResearchNet, ele tem aqui o Academia Edu, por exemplo, que são, na verdade, hiperlineações. Vejam que interessante. Se nós tivéssemos escrito apenas Janísio, vocês vão reparar, a lista, na primeira vez em que escrevemos, já tinha feito isso, mas agora vocês vão ver a lista de nomes que aparece também, de possibilidades, ok? A lista de possibilidades. Então tem aqui, poderia ser o Janísio Salomão, mas também poderia ser o Janísio Souza, poderia ser Dorota Janísio, são as possibilidades. São nomes parecidos, mas conseguimos desambiguar, né? Fazer a desambiguação, porque o Orcide nunca vai ser semelhante, o Orcide sempre vai ser diferente. Qual era o outro nome, Neuza? Também da outra pessoa que se voluntariou? Podia dizer, faz favor, que eu não consigo ver aqui no chat. O outro nome da outra Temos pessoa. o nome do Jorge Dias Veloso, Ok, o colega Jorge Dias Veloso. Doutor Veloso, muito boa tarde, muito obrigado. Jorge Dias Veloso. E vamos pesquisar. Então, preparem, colocamos o nome, aparece automaticamente aqui o nome da pessoa. Bom, a instituição não está declarada, mas tem o nome da pessoa, tem o Orcide. E nós também podemos fazer a mesma coisa, podemos clicar aqui no Orcide para ver as informações. Bom, o Dr. Veloso ainda não atualizou aqui com as informações. A última atualização que tem é de 29 de abril, mas tem o seu perfil de Orcide criado. Então seria interessante adicionar aqui ao perfil as informações sobre publicações e outras coisas mais, artigos e por aí fora. Mas alguém quer apresentar, experimentar? Sim, a Quem? lista é grande. Tem O muita Dr. gente. Oh, Lando que bom. Pedro. Sim. Quem? Dr. Lando Pedro. Lando Pedro. Vocês conseguem ver a mesma tela que eu? Espero que sim. A tela do Orcide em que eu estou a fazer essas buscas. Conseguimos sim, Sim, Perfeito. sim, doutor Cruzado. Vamos a ver. Ok, muito obrigado. Então, reparem, Lando Pedro, aparece aqui, Lando Emanuel Lude Pedro Voato. Eu imagino que seja a mesma pessoa. Instituto Superior de Ciência da Educação de Luanda, Universidade de 11 de Novembro. Vamos abrir o Orcide para ver que informação se nos apresenta. E aqui temos as informações sobre os empregos do Orlando, as qualificações, portanto, as instituições do que faz parte, etc, etc. As posições e distinções, a adesão a serviços, os trabalhos publicados, aqui indica o total de trabalhos, 21 trabalhos, e esses trabalhos incluem, por exemplo, resumos em conferência, artigos científicos e vários outros. Então, estão todos aqui incluídos. E, então, depois também, vou fechar, então, também podemos ver aqui qual foi a última vez que o professor fez a atualização, no dia 10 de novembro de 2022. Então, aqui temos, por exemplo, o professor já tem um identificador de pesquisador, um outro, eu disse que existem vários, lembram-se, que esse aqui é o Ciência ID. Então, existem vários identificadores. E aí o interessante é que esses identificadores, muitas vezes, vão para o Orcide, e copiam a informação do Orcide. Agora quero mostrar uma outra coisa interessante aqui. Dentro do Orcide, por exemplo, quando vocês repararem, vou pegar aqui este exemplo. Temos aqui esse artigo, Formação de Professores em Cabine, Perspectivas e Desafios baseados nos relatos dos formadores. Aqui mostra o artigo, a revista em que o artigo foi publicado, o DOI do artigo, que esse já é um identificador do artigo. Então, reparem, existe identificador do pesquisador, mas também existem identificadores dos artigos. Tem o ISSN da revista e depois tem as pessoas, os autores desse artigo. Então, esse é um artigo escrito em coautoria com outras pessoas. E se nós quiséssemos, podemos ver se tem mais detalhes ou não. Vamos ver aqui. Ok, tem mais detalhes aqui do artigo, descrição, uma descrição mais completa. Então, essa informação normalmente é recuperada por outras plataformas a partir daqui do Orcide. Vejam que o Orcide é uma ferramenta interessante. E se eu quiser saber coisas sobre o professor, vamos imaginar que eu não o conhecesse, mas eu não tivesse também o número do Orcide, eu venho aqui para o Orcide, coloco o nome e vou encontrar as informações. Talvez eu seja uma unidade de pesquisa que está à procura de pesquisadores para colaborarem na minha unidade de pesquisa. Eu uso o Orcide. Talvez eu seja coordenador de um curso de pós-graduação, estou à procura de candidatos para serem júris de uma tese e que estamos com muita dificuldade de encontrar especialistas. Eu posso usar o Orcide. Talvez eu esteja à procura de colaboradores para participarem comigo na realização de determinada pesquisa. Eu também busco o Orcide. Agora vamos ver para o caso de instituições. Estávamos a ver para o caso de pessoas. Eu vou pôr aqui escola superior. Não vou pôr superior pedagógica porque a nossa não tem Orcide ainda. Nunca criamos. Então, mas vocês veem que tem aqui, por exemplo, o Orcide da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Isso é uma instituição brasileira, Rio Grande do Sul. Temos aqui o que eu vos estava a dizer, o Orcide também pode ser para revistas, por exemplo. Esse aqui é o Orcide de uma revista. E depois aqui vem o Orcide através de pessoas. Então, o Orcide pode ser usado para
instituições, mas também para pessoas. Vamos clicar para ver o que é que eles colocaram de informação sobre a sua instituição. Criaram o Orcid, mas não colocaram ainda muita informação. Esse Orcid foi criado a 26 de fevereiro de 2021. Vamos ver o da revista, se tem alguma informação interessante no Orcid da revista. Ok, também só tem o Orcid criado, não tem nenhuma informação, tem poucos registros sobre a instituição. Então, reparem que há instituições que colocam muito mais informações, há instituições que colocam muito menos. Eu coloquei um nome qualquer, ok? Então, podemos experimentar, por exemplo, por faculdade. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa relacionada à faculdade. Faculdade Anclivepa. Eu vou clicar no Orcid da faculdade Anclivepa. Pronto, também está a faculdade sem muita informação, sem registro sobre a faculdade. Eles poderiam colocar várias informações aqui sobre a própria faculdade. De qualquer forma, como vimos... Sim, faz favor. Há uma mão levantada. O Dr. Lando está com a mão levantada. Tenha bondade, por favor, pode ligar o microfone e se manifestar. Sim, estou a ouvir, mas não, assim, pode falar. Eu vou silenciar até o meu microfone para facilitar. Doutor Lando, pode falar, por favor. Ah, ok, tá bem. Vamos ignorar, doutor. Obrigado. Pronto, então como eu ia dizendo, como vocês podem ver, então tem o Orcid para as pessoas, mas também é possível criar o Orcid para as instituições, tá? Então, antes de avançar, porque a seguir então eu ia fazer convosco o exercício para a criação de um Orcid. Antes de avançar, eu queria saber se alguém quer se manifestar, alguém quer colocar alguma questão. Se não, vejo aqui no chat algumas outras sugestões de nome, por exemplo, Joel Manuel, Fernando Vianney, vamos ver também os perfis dos colegas para os colegas colocaram aqui, colocar aqui, por exemplo. Dr. Fernando Vianney também, ok, Fernando Vianney, coloca aqui as instituições a que está associado. Eu vou clicar no perfil, doutor, e conseguimos ver também, tem aqui informação, bastante informação no seu perfil. Dr. Vianney parece ter se dedicado muito a trabalhar nesse perfil do Orcid. A última atualização foi feita em 30 de julho de 2022. Depois também temos aqui o Joel Manuel, também vamos ver o Joel Manuel, que tem informação. Então, por exemplo, o Joel Manuel. Aqui tem muitos Joéis Manuéis. Então tem o Joel Manuel Pietro, Andreu, Joel Manuel Amaya, Gonçalves, Vilela. Eu não sei. Bom, me parece que é aqui Joel Manuel Armando, que é da Universidade de Jean Piaget de Angola. Me parece ser. Depois sim. Pronto. Então vejam o que Augusto tinha dito sobre a desambiguação. Vou voltar aqui. Então, sobre a desambiguação. Reparem que tem muitos Joéis Manuel, muitos mesmo. Então, você tem que tentar correr aqui a lista para ver qual desses vai ter alguma informação que lhe chama a atenção. Então, eu entendi que estamos em Angola, provavelmente é alguém que está em Angola, por isso é que logo imaginei que fosse o Joel Manuel que está aqui ligado à Universidade de Jean Piaget, ok? Então, aí eu clico em cima e podemos ver as informações. O Joel Manuel também tem algumas informações sobre o Orcid. Então, isso me deixa muito feliz porque mostra que nós não temos um desconhecimento total sobre o Orcid. Isso é fantástico. Então, eu vou agora vamos então ver onde é que nós podemos ver a associação do Orcid aos nossos perfis. Eu vou entrar mesmo para as revistas do portal, ok? Isso por quê? Porque nas revistas do portal, nós temos o hábito de recomendar aos editores, aos responsáveis pelas revistas, que coloquem o Orcid, portanto, que praticamente obriguem os autores a usarem os Orcids, ok? Então, nesse sentido, vocês podem ver aqui, nós temos, eu vou pegar um exemplo mesmo deixa-me ver, um artigo qual. Vou pegar aqui este artigo. Esta aqui é a revista Angolana de Extinção. Conseguem ver a revista? Conseguem ver a mesma coisa que eu? Estou dentro do site da revista. Perfeito. Então eu vou clicar aqui neste site, Alternativas Didáticas em Tempos de Pandemia, e vão reparar que quando eu abro o artigo, ele mostra aqui o nome dos autores. Abaixo do autor tem o Orcid. Então conseguem ver, né? Então tem aqui o número do Orcid. Então quer dizer que a produção da professora Domingas, ela está associada ao Orcid. É claro que ela depois tem que incluir no seu próprio perfil manualmente, mas muitas vezes o Orcid também pode recuperar essas informações de forma automática ou outras plataformas. Então eu vou clicar em cima do Orcid da professora, vai abrir e vai mostrar o Orcid da professora. Ela, se quiser se associar aqui àquela publicação, é muito simples fazer isso. O próprio Orcid, inclusive, permite que faça isso de forma automática, ok? Vamos ver outro exemplo. Além da professora, deste artigo, vamos ver outro exemplo. Eu vou voltar para a página inicial, vamos ver aqui, ok. Vamos ver esse artigo da professora Gercelina e vamos clicar outra vez no Orcid e vamos ver, de novo, está associado ao Orcid. Então, professora, inclusive, tem também aqui muitas informações. Vamos ver se inclui. Ok. Inclusive, também tem já associada aqui à revista as informações do artigo, daquele artigo que nós estávamos a ver. Vejam que interessante. Só não sei se a professora associou manualmente ou se já tinha configurado para o Orcid fazer a associação. Então,
Desta forma, se a pessoa encontra o ORCID do pesquisador, facilmente consegue depois encontrar a produção, não só a produção, como vocês viram aqui atrás, não só a produção científica, mas também a qualificação da pessoa, por exemplo, em que instituições ela esteve a estudar, o emprego da pessoa, e essas informações são todas públicas, né? Okay? Esse ORCID é público, o perfil do ORCID é totalmente público. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode verificar. Há uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos. Eu tenho a impressão que vocês não estão a ver o perfil da professora Gerselina, não estão? Parece que não estão, né? Estão na revista, né? Não, estamos na revista sempre. Então pronto, esse é o perfil da professora Agora Gerselina. sim. Vocês têm que se manifestar, porque às vezes eu não consigo saber. Pronto, então como eu ia dizendo, então este é o perfil, por exemplo, da professora Gerselina, que vocês veem que eu estava a mostrar aqui embaixo. Era aquele artigo de onde nós partimos, tá? Ele aparece aqui na produção da professora, tá? E o que eu estava a dizer, portanto, este aqui, este é o artigo. E se eu clicar aqui, ele abre e bom, mostra-nos os detalhes do artigo, título, etc. Então eu não sei, como eu estava dizendo, eu não sei se a professora adicionou manualmente ou se o sistema adicionou automaticamente, que isso também às vezes acontece. Quando nós falarmos, eu não sei qual dos colegas que estão aqui vai participar do encontro em que vamos falar sobre o Scholar Google. Vocês vão ver que o Scholar Google, ou Google Acadêmico, okay? Ele é muito mais eficiente em fazer essa recuperação automática. A pessoa até recebe a notificação no seu e-mail do Google Acadêmico perguntando se aquele artigo é seu e se você deseja aumentar na tua lista de produção científica. Então, ele é muito eficiente. Então, como vocês podem reparar, o ORCID é um perfil público, qualquer pessoa pode consultar em qualquer parte do mundo. E o que eu estava a dizer há pouco tempo é o seguinte, às vezes nós nos perguntamos, mas por que nós não temos os nossos pesquisadores, por exemplo, a participarem de eventos, a serem convidados para as coisas? Porque nós não temos perfis de investigador. Porque na maior parte das vezes, o que é que costuma acontecer? Nós não criamos o perfil e a nossa produção, apesar de ser muito importante, não é reconhecida por ninguém. Ninguém sabe que o Felizardo escreveu aquele artigo porque o Felizardo não tem um perfil de pesquisador onde outros pesquisadores poderão, ou a partir do qual outros pesquisadores poderão fazer a busca para saber o que é que o Felizardo anda a fazer. Então é muito importante nós termos os perfis por isso. Esses perfis normalmente permitem que sejam associados, por exemplo, às revistas como estávamos aqui a ver. Então, em todas as revistas que estão no portal, vocês vão reparar que os autores todos possuem um ORCID. Então, é um exercício que o portal faz de garantir que os pesquisadores que publicam na revista, com o tempo, comecem a construir a sua identidade digital, a sua pegada digital pesquisadores. Então, a seguir, eu iria passar para a demonstração de como criar um perfil. Mas antes de fazer isso, eu gostaria que vocês fizessem perguntas, dúvidas, colocassem interpelações para conversarmos um pouco mais sobre isso. Antes de eu mostrar como fazer o perfil, fiquem à vontade para nos comunicar. Então, deixa eu perguntar ali para a audiência. Por favor, alguém já tinha antes ouvido falar do ORCID? Aquilo que nós discutimos hoje sobre o ORCID é o que tinha ouvido falar? Ou a informação que estamos a dar é uma informação muito diferente do que tinha escutado antes? E terceiro, para quem já sabia do ORCID, encontrou alguma coisa nova em relação a essa informação que foi dada até agora? Atirei 3 perguntas para o auditório. Eu ficaria muito feliz se vocês se manifestassem. Sim, doutora. Sim, doutora Gerselina, tenha bondade. Sim, doutor Felizardo. Para mim tem mesmo muita informação, né? Porque eu criei o ORCID na altura em que foi feito o primeiro artigo, mas assim, de um jeito sem ter grandes conhecimentos sobre o ORCID. Tanto que eu estou a receber agora, por isso é que eu fiquei mesmo atenta e eu disse que não podia faltar nessa atividade de hoje, porque eu queria mesmo conhecer um bocadinho mais sobre o ORCID. Portanto, tem mesmo novidade, essa coisa da desambiguação, integração, visibilidade e avaliação. Então, nunca ouvi, não. É mesmo a primeira vez. Portanto, está a ser muito interessante e estou a aprender muito. Apesar de já ter aí, mas estou a aprender muito. Muito obrigado, doutora Gerselina. Mas alguém se arrisca? É uma partilha, companheiros. Não se sintam acanhados, não é uma prova. Bom, tudo bem. Então, eu vou continuar mais um bocadinho. Então, agora... Sim, Joel, quer falar? Sim. Estava a dizer que também, por acaso, já ouvi falar do ORCID, inclusive já uso há um bom tempo, juntamente com o Pablo e tantos outros, né? O ID da PubMed
a integração. Mas também tem muitas coisas que acabei de aprender que, justamente quando se fala de juntar os artigos científicos de forma automática, é muito que eu não tinha conhecimento, que felizmente consegui aprender aqui. Muito obrigado, Joel, muito obrigado mesmo pela partilha. O Felipe também levantou a mão, então vou deixar o Felipe falar, depois eu vou fazer alguns comentários sobre o que o Joel falou também. Faz favor, Felipe, tenha bondade. Felipe K1. Bom, enquanto o Felipe tenta ativar o seu microfone, ele também colocou aqui uma mensagem no chat, em que também diz que nunca tinha ouvido falar do Orcid. Então, na verdade, o Orcid não é, vamos assim dizer, não é estranho que vocês não tenham ouvido falar do Orcid, porque nós, infelizmente, na nossa comunidade científica angolana, isso não é uma coisa que se discute habitualmente. Nós apenas agora, e digo agora mesmo muito recentemente, se calhar nos últimos 2 anos, é que começamos a ver um interesse muito grande com essa questão da publicação científica, inclusive a escrita de as revistas científicas angolanas, o número de revistas aumentou muito nos últimos 2 anos. E isso pode ser parcialmente explicado por aquele evento que foi organizado pela Universidade de Oscar Ribas, portanto capitaneado pelo professor Eurico, juntamente com a Rida Lic, que é o indexador mexicano, e também com os esforços do próprio Ministério que apoiou essa iniciativa. Então, desde ali, digamos que o interesse pela produção científica parece ter aumentado, o interesse pela compreensão dessas coisas parece ter aumentado, mas nós ainda não entendemos muito bem. Por isso é que eu insisto sempre, nós no portal insistimos sempre, a Neuza falou no início, sobre o ecossistema da produção de conhecimento nacional. Então, como vocês veem, nós falamos, por exemplo, no caminho que fizemos, já falamos sobre as revistas científicas. Ainda não falamos sobre os portais de periódicos, nós vamos falar. Então, não conseguimos a semana antepassada, mas vamos falar. Já falamos sobre os indexadores. Já falamos um bocadinho sobre artigos científicos. Hoje estamos a falar sobre o ORCID. Então, é de facto um ecossistema, porque existem várias coisas que precisam de ser levadas em conta para que a nossa produção científica tenha visibilidade. Então, não é só escrever artigos. Se eu escrevo centenas de artigos, mas eu não tenho ORCID, permita que esses artigos possam ser facilmente recuperados por outras plataformas, por exemplo, então não vale muito a pena escrever. Se eu escrevo um artigo, mas eu não tenho um ORCID que permita que os meus artigos se interliguem, por exemplo, sejam facilmente recuperados dentro de repositórios digitais, dentro de plataformas de revistas, dentro de portais de periódicos, então pouca visibilidade eu vou conseguir ter. Se eu tenho artigos científicos, mas não tenho um ORCID que organiza toda essa informação de tal maneira que as pessoas possam encontrar facilmente todo o resultado da minha produção e saber qual é o meu campo de expertise, então isso dificulta muito o meu trabalho, inclusive como pesquisador, dificulta muito a minha visibilidade de pesquisador. Então, por todas essas questões, nós precisamos de ter essa preocupação. A Neuza queria dizer alguma coisa? Sim, o doutor Felipe está com a mão levantada. Professor Felipe, faz favor. É que estava há pouco tempo, dei-lhe a palavra, mas não ligou o microfone. Quer tentar falar, professor Felipe Kaungo? Eu tenho a impressão que ele está com dificuldade de ativar o microfone. Mas, professor Felipe, quando puder, assim que conseguir ativar o microfone, ative e fale. Ainda que eu estiver a falar, não precisa de se acanhar, ok? Eu vou parar de falar para ouvir. Bom, o doutor Naweje, bem-vindo, doutor, diz aqui que gostaria de interligar os artigos publicados. Bom, o primeiro passo é criar um perfil do ORCID, que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Vamos ver agora. Então, é preciso criar um perfil de pesquisador. O ORCID, repito, o ORCID é apenas um tipo. Existem outros. Nós há pouco tempo vimos, por exemplo, o perfil do professor Pedro, que tem, por exemplo, o Ciência ID. Existem outros. Então, muitos de nós que temos experiências também de outros lugares, temos vários perfis de outra natureza. Eu, além do ORCID, por exemplo, tenho um perfil chamado Currículo Lattes, que é um perfil que é usado por pesquisadores brasileiros. Eu sei de colegas que estudam em Portugal, como é o caso, por exemplo, do Periquito, que tem o perfil Ciência Vida, que é um perfil específico para os pesquisadores portugueses. E em todos esses casos, esses perfis se interligam não só com o ORCID, mas com outros tipos de perfis. Então, doutor Naweje, o primeiro passo é criar o perfil no ORCID. E vamos fazer isso agora. Eu vou partilhar a tela convosco para vermos, então, qual é o processo pelo qual nós podemos criar um perfil no ORCID. Então, o primeiro passo é entrarmos... Sem querer, eu acabei saindo da janela outra vez. Só um minutinho. Deixa-me só voltar a partilhar. Então, o primeiro passo é entrarmos para o site do ORCID, ok? Esse é o primeiríssimo passo. Então, nós podemos fazer isso, como eu disse aquela hora, escrevendo simplesmente ORCID, sem colocarmos mais nada, na barra de busca, por exemplo, porque nós nem sempre nos lembramos dos sites. E se eu fizer isso, clico em entrar e ele automaticamente vai me direcionar para o Google, onde estará essa informação. E aí eu então vou clicar, por exemplo, em ORCID e vai abrir o site do ORCID. Como eu já disse anteriormente,
ele às vezes pode aparecer em língua inglesa. Vocês só vão dar um clique aqui e selecionar o vosso idioma. Nesse caso, vamos selecionar o português. Reparem que aqui na parte superior está escrito iniciar sessão / registrar. Se alguns de vocês tiverem condições de acompanhar enquanto eu faço, seria muito bom. No computador ou no telefone, se tiverem, tudo bem. Se não, também não tem problemas. Nós depois vamos tentar disponibilizar um tutorial. Aliás, esse vídeo vai ficar gravado, inclusive. Vocês depois também podem assistir e reassistir o vídeo. Mas também podem encontrar tutoriais na internet, ok? Então, esse não é um conhecimento que é propriedade apenas do pensador, ou que só o pensador é que falou sobre isso, ok? Então, vamos lá. Eu vou clicar em registrar. E vocês vão reparar que ao fazer isso, ele abre um menu. E aqui, lembram-se que no início eu tinha dito que é possível criar o perfil da instituição e o perfil da pessoa. Então, ele mostra aqui onde você faz a criação desse perfil. Então, aqui embaixo está escrito cadastre-se, tá? Eu vou fazer o cadastro. Mas, algumas vezes, o Orcid tem interligação com universidades. Eu posso fazer, por exemplo, se eu já tiver um acesso criado, um perfil criado, eu posso entrar também através da minha instituição. Eu, por acaso, até já tenho o meu perfil do Orcid, ok? Mas eu vou entrar aqui em cadastre-se para vocês verem como é que se cadastra o perfil. Então, eu vou entrar. Cadastrar-se agora. Ao clicar em cadastrar agora, então ele vai abrir um formulário. E aí eu vou começar a completar esse formulário. Eu coloco o meu nome, Felizardo. Eu não vou completar porque eu já tenho, porque senão vai duplicar o meu perfil, ok? Sobrenome, Costa. Eu vou pôr por enquanto só o primeiro e último nome. E-mail principal. Por aqui só um exemplo. Hotmail.com. Eu espero que alguém esteja a tentar também. Seria muito interessante se fizessem isso. E depois, se eu quiser pôr um terceiro e-mail, eu posso. E depois eu iria para próximo. Como eu disse, eu não vou para próximo, porque senão ele vai ativar este e-mail. Mas vocês podiam fazer isso. O que é que vai acontecer? À medida que vocês forem avançando, ele vai pedir que vocês completem vários outros dados. Então, vocês vão colocar, depois de vocês colocarem a informação do vosso nome e e-mail, ele vai pedir para colocarem, por exemplo, as vossas instituições. Depois vai pedir para vocês colocarem outras coisas. Numa primeira fase, vocês reparem aqui em cima está passo 1 de 3. Então, esse é o primeiro passo. No segundo passo, vocês põem mais informações. No terceiro também finalizam. E ele faz a autenticação enviando-vos um e-mail, ok? É mais ou menos assim que funciona. Depois de enviado o e-mail, vocês vão receber um e-mail que vocês precisam de confirmar. Como eu já tenho o meu perfil, eu vou entrar no meu perfil apenas. Eu nem me lembro da senha que eu tenho para o meu perfil. Ups. Professor, Sim? será Sim. que alguém aí gostava, será que alguém aqui gostava que criassem um Orcid para a prática ser mais realista? Isso, pode ser. Alguém quer experimentar criar o Orcid ao vivo? Felipe, quer experimentar, Felipe K1, quer experimentar criar o seu Orcid? Se alguém quiser experimentar criar o Orcid, podemos fazê-lo, para mostrar aqui. Mas qualquer um dos que está aqui na sala pode fazer isso. Eu vou agora entrar no Orcid, vou entrar no meu site, no meu Orcid e mostrar-vos a vista interior, vamos assim dizer. Só um minutinho. Porque depois, todos nós, imagino mais uma vez, estou aqui a assumir que sim, mas eu posso estar errado. Todos nós já criamos um perfil do Facebook. Então, na prática, na verdade, a criação do Orcid é muito parecida. Eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar a outra tela. A criação do Orcid é muito parecida à criação de um perfil do Facebook, ok? Então, aqui vocês estão a ver a minha conta do Orcid, certo? Já que ninguém se manifestou sobre abrir, vocês aqui estão a ver a minha conta do Orcid. Então, o que acontece? Vamos ver aqui primeiro do lado esquerdo, ok? Do lado esquerdo, ok? Vocês conseguem ver, tem o meu número do Orcid, tem os e-mails que estão associados a essa conta, e desses e-mails, este que está em verde é o e-mail público. Isso quer dizer que quando alguém procurar por mim no Orcid, vai estar disponível, vai estar visível este meu e-mail, que é o e-mail da minha instituição, ok? O e-mail pessoal está escondido. E depois vocês veem que eu aqui coloquei outros IDs, como por exemplo o Research ID, que é um outro ID que eu tenho. E aqui tem o país. Eu posso editar essa informação sempre que eu quiser. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira acrescentar ou retirar um e-mail. Eu clico em editar e ele vai abrir, vai me mostrar quais são os e-mails que estão e vai me perguntar o que eu quero fazer com esses e-mails. Por exemplo, se eu quero excluir ou se eu quero adicionar um novo e-mail. Bom, eu nesse caso não quero fazer absolutamente nada. Como vocês veem, tem um bom aqui, Felizardo, do primeiro e-mail e um bom no segundo. Isso significa que eu verifiquei esses dois e-mails. E o Orcid reconhece como e-mails que funcionam. Eu posso modificar informações sobre o website. Eu não coloquei aqui nenhum link de um site, mas eu posso colocar um link de um site meu, por exemplo, ou ligado ao meu trabalho. Aqui tem o Research ID. Eu posso colocar outros identificadores de outros sites também. Então, eu posso modificar essas coisas se eu quiser. Eu posso colocar palavras-chave, eu não tenho, mas eu posso colocar se eu quiser. Eu posso incluir países além do meu país, que já está aqui, se eu quiser. E eu posso fazer também atualização das minhas informações aqui. Eu posso fazer atualização do meu nome. Eu posso fazer, por exemplo, atualização
da minha biografia, que eu não escrevi nada aqui na minha biografia. Eu posso fazer a atualização dos meus empregos, então tem aqui informações dos lugares em que eu ou já trabalhei ou já estive de alguma maneira ligado, tá? Aqui, employment. Depois tem a minha educação, portanto, a minha formação acadêmica, onde eu fiz a formação. Eu também posso alterar, de maneiras que eu posso acrescentar ou retirar informação. Vamos imaginar, eu quero acrescentar uma instituição. Venho aqui em adicionar, porque alguém disse alguma coisa, deixa eu só ver. Ah, não, alguém entrou, né? Pronto, peço desculpa. Então, eu posso adicionar, por exemplo, uma outra instituição de formação. Então, eu venho aqui em cima, clico em adicionar. Adicionar educação ou adicionar qualificação. Eu vou pôr, por exemplo, adicionar qualificação. Eu ponho aqui as informações, o nome da organização, a cidade em que eu fiz essa qualificação, o estado ou a província, né? O país, qual é a qualificação, o departamento, vou colocando essas informações todas. Quer dizer, o perfil já está criado, sempre que eu quiser adicionar coisas, eu venho para cá e eu adiciono. Eu posso adicionar, por exemplo, publicações, aqui tem publicações, nesse caso eu posso adicionar ou adicionar ou excluir, né? Informações relativas às minhas publicações. Então, todas essas coisas eu consigo fazer. Ok, alguém disse alguma coisa, acho? Ah, não. O Alveneu, ok. Então, só um segundo, deixa-me só terminar a ideia, Alveneu, faz favor. Peço desculpas, rapidinho. Todas essas informações eu posso incluir ou excluir, se eu quiser, depois de eu entrar aqui para o meu perfil. E como vocês veem, ele não é um perfil que tem muitas coisas. Ele é um perfil muito simples, muito básico, muito fácil, inclusive, de manejar. E depois, a partir desse perfil, as pessoas vão me encontrar sempre que estiverem no Orcid. Vamos ver um exemplo. Então, tal como fizemos com os outros, eu vou mudar aqui, compartilhar essa guia. Então, tal como fizemos com os outros, eu vou, por exemplo, voltar para o Orcid, que agora eu vou ter que sair, logout, sair da minha caixa. Se eu colocar, por exemplo, o meu nome, Felizardo Tiengo, procurar, ele vai mostrar aqui todos os outros Felizardos e mostra o meu também para ajudar a fazer a tal da desambiguação, né? Este é o meu Orcid. Se eu clicar aqui, as pessoas vão ver de fora. Então, qualquer um de vocês pode fazer. Lembrem-se do meu o e-mail visível é este, como eu vos tinha mostrado há pouco tempo da minha... Alveneu, por favor, pode falar. Tenha bondade. Professor Alveneu, faz favor. Boa noite. Tenha bondade. Sim. Boa noite, professor. Tenha bondade, pode falar, sim. Boa noite. Sim, professor, eu gostaria que o professor, quando começou a falar sobre, para além do Orcid, temos a questão do Light. Eu gostaria que o professor tentasse dar uma explicação com relação se é o currículo Light que pode fazer através do... Ok, muito obrigado pela sua pergunta, muito importante. Primeiro, deixa-me só responder aqui. Eu vi que perguntaram, o professor Nauej perguntou pela lista de presenças. Acabamos de repostar aqui no chat a lista de presenças e o link para aderirem ao chat do Portal Pensador. Quem quiser aderir é só dar um clique nesse link no telefone, claro, ou no computador, se usa o WhatsApp do computador, e automaticamente ele vai ser puxado como se fosse um vórtice ou um buraco negro para dentro do grupo do Portal Pensador, ok? Para a lista de presenças, preencham, sobretudo se vocês querem os vossos certificados, mas também preencham para ajudar-nos a ver quem está a participar e depois conseguirmos fazer os convites futuros para outras atividades. Sobre a pergunta do Alveneu, eu vou responder, mas em primeiro lugar eu vou mostrar o tal do Lattes, ok? O Lattes, na verdade, é uma plataforma que é uma plataforma de currículos, ok? Eu vou mostrar aqui, espero que vocês... Acho que vocês conseguem ver a tela. Então eu posso encontrar o Lattes aqui, eu vou entrar por Lattes. Ele é uma plataforma brasileira, ok? Não é uma plataforma para todo mundo, ele é uma plataforma brasileira que é utilizada para registro dos investigadores do Brasil ou que estão no Brasil, ligadas em alguma instituição brasileira. É para isso que serve o Lattes. Então, eu vou buscar o currículo de alguém. Eu vou chutar o nome qualquer, só um minutinho. Então, vou compartilhar a guia, ok? Eu vou buscar aqui o currículo de alguém e vocês vão ver uma coisa muito interessante no Lattes. Vou pôr o nome qualquer. Então, eu coloco em buscar, apareceu o número do professor José Justo, ok? Um clique no nome. O Lattes tem muitas funcionalidades, ok? Mas eu vou direto para o link da pessoa, para o currículo da pessoa. Então, reparem, esse aqui é o pesquisador brasileiro, o professor Justo, José Esterza Justo. Então, aqui tem as informações sobre ele. E vocês reparem que, além de ter as informações sobre ele, também tem um outro ID. Mas o próprio Lattes, ele tem o seu próprio ID, que é esta informação que aparece aqui em cima, que normalmente tem um link. Ele é um ID próprio do Lattes. Então, da mesma maneira que o Orcid serve para vocês colocarem a vossa informação, o Lattes também. Então, vocês podem ver aqui no Lattes, aparece endereço, formação acadêmica, pós-doutorado, formação complementar. Isso, um monte de informações sobre esse docente. E o Lattes está interligado, tá? O Lattes está interligado ao Orcid. Em alguns casos, há autores que aqui vocês já encontram, já aparece aqui uma indicaçãozinha do Orcid, porque ele já fez a integração, porque a integração é voluntária também.
próprio autor faz essa integração. Então, para a maior parte de nós angolanos que estudamos no Brasil, temos também um currículo Lattes, ok? Da mesma maneira que os angolanos que estudam em Portugal têm o currículo Ciência Vita, ok? Ou Ciência Vitae, acho que assim se chama. Então, neste caso, volto outra vez a apresentar, então esse currículo tem todas as informações da pessoa e, eventualmente, também, olha, aquilo, é o que eu estava a vos dizer, Lattes ID. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, porque pode ser que alguns não consigam. O Lattes ID, diferente do Lattes ORCID, tá? O Lattes ID é um número, é um link, né? É um link com letras e números. No caso do ORCID, é só um número, não tem letras, são números só. Então, esse é um outro ID de pesquisador. Então, vocês não precisam de ter todos, ok? Nem vale a pena ter todos, porque é uma loucura. Vocês vão selecionar alguns. Vocês vão ter o ORCID, vocês vão ter mais um ou outro que vocês acham que é importante, mas que é bom vocês terem um perfil para aumentar a vossa visibilidade, para permitir que vocês sejam facilmente encontrados. Às vezes nós temos cooperações internacionais e eles não nos perguntam quem nós somos. Eles escrevem no Google o teu nome para ver se aparece alguma informação tua. Bom, não encontra nada no Google, vai para as plataformas mais específicas. Entra no ORCID, escreve o teu nome para ver se aparece o teu ORCID. Entra no Lattes, escreve o teu nome para ver se aparece o teu Lattes. E por aí fora. Então, nesse sentido, sobre a tua pergunta, o Lattes é uma plataforma que também atribui um identificador de pesquisador, mas ela é uma plataforma brasileira. Qual é a diferença entre o Lattes e o ORCID? Além das diferenças técnicas, é que o ORCID é universal. O Lattes é brasileiro, o ORCID, é universal. Não tem um país que é dono do ORCID. Já o Lattes, os donos do Lattes são os brasileiros. Então, ele é uma plataforma brasileira. Da mesma maneira que os donos do Ciência Vita são os portugueses. É uma plataforma portuguesa. Se vocês repararem, o formato do Ciência Vita é muito parecido ao formato do currículo Lattes. Também posso mostrar aqui rapidamente. Deixa só, Ciência Vita. Não me lembro se é Vida ou é Vita. Eu sempre faço confusão. Acho que é Ciência Vita. Acho que, eu não sei se é antes ou se agora é que se chama plataforma GOES, ou antes chamava plataforma GOES e agora se transformou em Ciência Vita. Então, este aqui é o perfil que permite atribuir perfil de pesquisador aos pesquisadores portugueses. Okay? Então, por exemplo, vamos ver, eu não estou muito familiarizado com essa para buscar os pesquisadores, mas eu vou tentar ver se encontramos aqui um currículo. Eu vou pôr aqui um nome, vou pôr, sei lá, Boaventura. Vamos ver se ele encontra alguém. Ok, então tem aqui um monte de pessoas. Eu vou abrir, visualizar o currículo da Adriana Sofia Boaventura. Então, vocês reparem que aqui também tem muitos Boaventuras, certo? Mas à frente do nome tem um identificador. Esse númerozinho aqui, conseguem ver? Esse é o identificador. Então, vamos abrir a Sofia. Ao abrirmos a Sofia, o site da Sofia, ele mostra. E na parte de cima, aqui na barra onde se escreve o endereço, tem o identificador da Sofia. Então, o Ciência Vita, como eu vos estava a dizer há pouco tempo, também oferece um identificador. E agora vocês podem fazer a pergunta: e Angola? Então, vocês reparem que a Sofia tem o identificador do Ciência Vita aqui em cima. Conseguem ver, não? Depois, embaixo, ela mostra o identificador do Ciência ID e, sem surpresa nenhuma, o identificador do ORCID. Vejam que interessante, né? E claro, depois vem todas as outras informações. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa plataforma também conversa com o ORCID. As informações que estão aqui facilmente são captadas pelo ORCID e vice-versa, que é aquela coisa que eu vos estava a dizer antes das plataformas que conversam entre si. Então, a Alveneu, consegui explicar-lhe a sua dúvida ou ainda sobrou alguma coisa por explicar? Professor, está bem esclarecido a dúvida, professor. Ok, muito obrigado. Aí na sala há mais alguém que quer colocar alguma questão, alguma preocupação? Não. Opa! Nós estávamos com a expectativa de que conseguíssemos criar alguns perfis do ORCID, mas me parece que não consegue, os colegas que estão aí do lado que não têm, não conseguem fazer isso, é isso? Não conseguiriam nos acompanhar na criação do ORCID. Eu queria pedir uma coisa, se não se sentirem muito dispostos, um voluntário que desse, por exemplo, o seu e-mail, o que vai acontecer é, vamos criar o seu ORCID, e inventamos uma senha, mas logo a seguir você vai alterar, porque na verdade você vai receber um e-mail só para o teu e-mail, no caso nós não teríamos acesso para desse voluntário, e nessa altura, sim, Alvanel, tenha bondade. Sim, professor, nesse caso seria o voluntário para... Pronto, muito obrigado. Então eu vou pedir que coloque o seu e-mail aqui no chat para usar. Então vamos lá, vamos para o ORCID, o site do ORCID, e vamos ver como criamos o ORCID do colega Alvanel. Muito obrigado. Então vou tirar aqui. Bom, então vamos lá. Vou sair daqui. Ops, tem que voltar outra vez e voltar a partilhar porque eu fechei. Vou voltar a partilhar o separador. ORCID.
vamos registrar o colega Alvaneu. Para registrar, vamos usar a opção cadastrar. Okay? Cadastre-se agora. Vamos colocar em primeiro lugar o nome. O primeiro nome é Alvaneu. E vamos colocar o sobrenome. O sobrenome do colega é Xiandunda. Xiandunda. O e-mail principal. Vou retirar aqui o e-mail do chat. Vou colar aqui o e-mail principal. Vou voltar a colocar aqui o e-mail principal. xidundazage@gmail.com. Eu não vou colocar por enquanto o e-mail adicional e vou para próximo. Então vejam que aqui no próximo ele pede que se crie uma senha. Eu vou criar a senha, mas não vou dizer, vou enviar apenas para o Alvaneu a sua respectiva senha. Essa senha tem que ter 8 ou mais caracteres, ok? Então eu vou criar aqui uma senha, mas essa senha eu já não vou dizer, se eu vou escrever, ok? Está criada a senha, vou confirmar a senha criada, vou colocar aqui para que te enviem notificações sobre atividades e e-mails do Orcid. Vamos para a próxima. E aí agora ele pergunta sobre visibilidade. Agora reparem, ele dá essas opções. Primeira opção, se eu colocar o verde selecionado, isso quer dizer que o teu perfil vai ser fácil de ser encontrado também, né? Então, essa é a visibilidade padrão. Então, as pessoas conseguem encontrar. Se eu colocar a chave, vai ser um pouco mais difícil localizar o teu perfil, se eu colocar a chave. Se eu colocar o privado, então, praticamente ninguém vai ver o teu perfil. Como a ideia é aumentar a tua visibilidade enquanto pesquisador, vamos usar a primeira opção. Depois temos que concordar com os termos de uso e também autorizar a utilização dos dados processados conforme a legislação dos Estados Unidos, porque é lá que está baseado o ORCID. E eu vou colocar aqui não sou robô para confirmar que eu não sou robô. É uma máquina me perguntar se eu sou máquina, isso é interessante. Registre-se, vamos registrar. E pronto, eu não vou guardar isso aqui. O que aconteceu agora? Estamos na conta do Alvaneu, né? A conta já foi criada. Eu vou pedir que se envie. Não, ele já foi enviado o e-mail de verificação, então não vou pedir que se envie novamente, mas depois é bom você ver o e-mail de verificação. Então reparem que aqui ele nos dá a oportunidade de incluirmos informações. Então, por exemplo, eu posso incluir aqui informação sobre países, ok? Mas eu acho que ele vai pedir que primeiro se verifique. Eu posso incluir aqui nomes, nós só colocamos o primeiro e o último, mas podemos incluir mais nomes se quisermos, ok? Eu posso incluir aqui dados sobre a biografia, mas a maior parte das informações ele está a pedir que primeiro façamos a verificação do e-mail, ok? Mas nós podemos, então, adicionar as informações aqui em todos estes lugares. Então, na verdade, agora, o Alvaneu, se tiver acesso, não sei se tem acesso, se tivesse acesso ao teu e-mail, entrarias no seu e-mail para poder fazer a verificação. Ao fazer a verificação, aqui mudaria automaticamente o status da tua conta, ou seja, seria permitido incluir as informações todas. Então, é isso. A Alvaneu depois, eu vou mandar-te a informação, a tua senha por WhatsApp, para depois então poderes acessar mais tarde, né? Poderes acessar e fazer a verificação da conta. Minha pergunta, alguém que quer também passar a fazer a experiência? Viram que é muito simples, né? Muito simples. Alguém quer fazer partilhando a sua tela para nós, em vez de ser eu a fazer? Alguém quer experimentar dessa forma? Partilha a tela e nós acompanhamos enquanto faz. Alguém quer experimentar ou não? Ninguém quer experimentar. Não tem problemas, isso não é grave, tudo bem. Entendemos que nem todo mundo se sinta necessariamente à vontade. E eu quero saber se há alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa que gostaria de colocar? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma curiosidade? Nenhuma. Sim, Alvaneu levantou a mão. Por favor, Alvaneu, tenha bondade. Sim, pode falar. Pode ligar o microfone e ficar à vontade. Pode falar, estamos a ouvir. Vimos aí que o Brasil já tem uma senha. E qual seria um espaço, por exemplo, nós aqui em Angola, a darmos esse espaço das senhas para os nossos investigadores, pesquisadores? Ok. Tudo, professor. Ok, sim, muito obrigado, Alvaneu. Eu vou responder essa pergunta. Eu entendo que se calhar não é exatamente a senha que o Alvaneu está a se referir, mas são aqueles perfis que vimos, né? Como o perfil do Lattes, Ciência Vita, é isso, não? Sim. Ok, olha, já a propósito, acabamos de enviar-lhe a senha, ok? Enviamos a senha por mensagem para si. Senha do seu perfil. Bom, o que acontece é muito simples. Essas coisas todas são tecnologias. Então, o nosso principal problema é que a tecnologia é desenvolvida por aqueles que conhecem a tecnologia, que estudam a tecnologia, que produzem a tecnologia, que alteram a tecnologia, que qualificam a tecnologia, que fazem investigação sobre aquela tecnologia. Tudo o que nós não fazemos normalmente. Então, todas essas coisas que eu coloquei, por exemplo, OJS, é produção de um conjunto de universidades. Foram universidades americanas, universidades canadenses, universidades europeias que se juntaram e criaram esse programa que permite a gestão de revistas científicas, que inclusive permite a criação daquelas revistas que eu vos mostrei que estão no portal. E as outras revistas contem, por exemplo, o professor João Sousa falou muito bem sobre essa questão das revistas também.
as revistas que o professor João Sousa coordena também são uma criação que usa o OJS, que é produto da universidade. A ferramenta DSpace, que é a ferramenta de gestão de repositórios, é resultado de trabalho universitário. Aliás, isso que nós estamos a usar aqui, o Google, muitas das funcionalidades do Google são resultado de trabalho de pesquisa universitária. Então, quando você pergunta por que nós não temos, ou se calhar o que nós precisamos para ter, em primeiro lugar, nós precisamos de começar a fazer investigação aplicada a essas tecnologias que seriam importantes para desenvolver esse ecossistema. Então, nós precisamos de essa simples reunião que nós estamos a ter. Nós precisamos de pessoas que entendam minimamente o funcionamento da plataforma para que a reunião aconteça, para que, por exemplo, se crie o link, se distribua o link, se controle os acessos às saídas, se faça compartilhamento. Isso é tecnologia. Bom, não precisamos necessariamente ser todos engenheiros informáticos para conseguir ter controle da tecnologia, mas precisamos de fazer um pequeno esforço de compreensão mínima do que essas tecnologias permitem fazer. Então, vamos pensar para esses currículos Lattes e companhia. Então, são grupos de pesquisadores, no caso do currículo Lattes especificamente, é um grupo de pesquisadores de uma universidade brasileira, que agora não vou me lembrar bem qual é, mas é uma universidade do Nordeste do Brasil, que eles entenderam que era necessário, por volta da década de 90, que era necessário um sistema de controle da publicação científica brasileira, mas que também fosse possível controlar outras coisas relativas à prestação dos seus docentes. E aí o que eles fizeram? Então, inventaram o currículo Lattes. E o Brasil depois serviu de modelo para que Portugal inventasse a plataforma Ciência Vida. Porque a plataforma Ciência Vida ela tem funcionalidades muito parecidas à do Lattes, que foi desenvolvida em conjunto com pesquisadores brasileiros. O Brasil tem uma coisa que se chama Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, o IBIT. E o que o IBIT faz? Faz uma recolha dessas tecnologias todas, melhora essas tecnologias, torna elas mais fáceis, depois distribui para as universidades usarem de forma gratuita. Então, essas são algumas respostas possíveis para as tuas perguntas. Nós não temos isso porque nós não desenvolvemos tecnologia que nos permita ter isso, por um lado. Segundo, nós não temos isso porque nós não fazemos o esforço de compreender a tecnologia que já existe e depois de tirar o maior partido possível dessa tecnologia que já existe. Então, eu não sei se isso responde de forma satisfatória à sua pergunta, Alvané. Mais alguma questão? Sim? Estou satisfeito. Ok, muito obrigado. Há mais alguma questão aí do outro lado? Mas alguém gostaria de perguntar alguma outra coisa? Bom, porque senão eu vou passar então a palavra para Neuza. Eu vou agradecer a vossa paciência, o facto de terem estado aqui conosco. Vou passar a palavra para Neuza, para então tecer aí as considerações finais e nos encaminharmos para o encerramento dessa sessão de hoje. Como sabemos, sempre terminamos às 18h30. Vou convidar-vos a todos para estarmos juntos na próxima sessão. Eu só vou pedir que depois vocês confirmem aí os horários, o calendário, que eu não me lembro exatamente a data, só sei que é a próxima semana. Acho que é quarta-feira. Então, vou convidar a todos para estarmos juntos. Por favor, convidem outros colegas, participem, porque o nosso principal objetivo é isso, é qualificar a comunidade científica angolana. Porque o Portal Pensador entende que nós precisamos de nos qualificar. Porque nós entendemos que se nós não nos qualificarmos, ninguém vai nos qualificar. Então, estamos a fazer esse esforço. Esperamos que vocês colaborem conosco, participando. Para nós, só o facto de vocês participarem já é uma coisa fantástica. É claro, se vocês também participarem e depois solicitarem os certificados e pagarem aquela taxa dos certificados, vai ser fantástico também, porque vai ajudar-nos, inclusive, a garantir que, por exemplo, consigamos ter condições de continuar a fazer esse exercício. E, bom, nós vamos ter convidados nacionais, vamos ter convidados também estrangeiros, mas nós entendemos que aqui, nacionalmente, temos muita gente qualificada para falar sobre os assuntos, como ontem, por exemplo, nós tivemos o professor João Sousa. Nós vamos ter num dos encontros em que vamos falar sobre a avaliação de artigos científicos, o professor Arsenio Ilingani, que inclusive está aqui na sala conosco, uma pessoa altamente qualificada no que diz respeito. Aliás, ele é especialista em a avaliação de artigos científicos, em qualificação, em avaliação de consistência de dados, em verificação da consistência de dados. Ele trabalha numa universidade escocesa, faz um trabalho interessante junto do portal, porque nos ajuda muito com participação de formações, não só em ciclos como estes, mas inclusive com as nossas instituições que são parceiras do portal. Então são pessoas extremamente qualificadas, muito interessadas em fazer parte desse trabalho, e nós agradecemos a todos, inclusive por isso, e agradecemos a todos vocês que todas as semanas que nós enviamos os links estão a participar. Então nós sempre enviamos os links no mesmo dia, porque sabemos que se enviamos com muita antecedência, às vezes as pessoas vão se esquecer e vão se perder. E como são pessoas que já estão inscritas, então fica muito fácil. De vez em quando enviamos para outras pessoas também, porque entendemos que, bom, quem tiver interesse vai participar, porque pode ser que só não tenha conseguido se inscrever, mas gostaria muito de estar. Então é isso. Eu vou agora passar para
para a Neuza. Eu vou tentar. Muito obrigada, professor, por essa master-aula. Aprendi muito sobre o Orcídeo. Ainda não tenho o meu, meu perfil criado. Pronto, assim eu incentivo para criar o meu e os outros aí na sala também. Pronto, o professor já fez parte das honras, mas os colegas gostam mesmo de ser chamados por nome. Então vamos assim agradecer de forma bem pessoal ao professor Alvaneu, ao professor André Chipaco, ao professor Antônio, ao professor Arsénio, ao professor Bom Milton, ao professor Efraim Dalla, ao professor Felipe Caungo, ao professor Emanuel, à professora Gestelina, ao professor Hilário Eurico, ao professor Joel Manuel, ao professor Jorge Veloso, à professora Kérzia Pires, ao professor Lando Pedro, à doutora Leonora Neto, ao doutor Luiz Adão, à doutora Mariana Otávio, à doutora Nauege, à doutora Taimara Roa e ao doutor Teófilo Omulondo. Agradecer a todos pela presença e contamos com vocês na próxima aula. Vamos agora fazer a foto, né, da comunidade pensador e de dizer que essa foto poderá aparecer nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, Portal Pensador. Então vamos pedir que liguem as câmeras. Quem achar que há alguma objeção, que não dê para ligar a câmera, não precisa sentir-se mal, não precisa ligar a câmera. Vamos fazer então a professor. Deixa-me só ligar aqui. Bom, eu já tirei. Pronto, obrigada, professor, pelo interesse que tem demonstrado em participar nesta luta que é de todos nós, pela construção de um ecossistema de produção. Então, contamos convosco na próxima aula. Muito obrigada e até lá.